Olá pessoal, nós estamos nesse propósito de 10 dias buscando em oração a direção do Senhor para o próximo ano que se aproxima, o ano de 2024. O nosso texto base é Lucas 10, do 38 ao 42, que fala sobre a história de Marta e Maria, na ocasião em que Jesus se hospeda na casa dessas irmãs. Nós estamos no terceiro dia desse propósito e hoje nós vamos ouvir sobre a importância de ouvirmos verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nesse pequeno trecho das Escrituras, Lucas diz que Jesus chegou até a casa de Marta e foi hospedado por ela ali. Marta imediatamente se envolveu em vários afazeres, tentando oferecer o melhor que ela tinha para o Senhor. Mas Maria sentou-se aos pés de Jesus e o ouvia, é o que a Bíblia nos ensina. E como eu falei para vocês no primeiro vídeo, durante esses 10 dias que a gente vai estar aqui juntas, eu vou estar sempre citando a palavra grega usada nesse texto. E no caso da palavra ouvir, lá no grego a gente pode entender da seguinte forma: prestar atenção ao que está sendo dito, conseguir compreender através da escuta. O que a gente entende disso? Maria não simplesmente ouviu. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, mas eu consigo ouvir o barulho da geladeira, eu consigo ouvir o barulho do ponteiro do relógio bem aqui em cima de mim. Eu consigo ouvir o barulho de um carro ou outro passando na estrada. Eu moro tão pertinho aqui da BR, eu posso ouvir o barulho de uma moto, eu posso ouvir o barulho de um carro, eu posso ouvir o barulho das minhas filhas no quarto, meu marido se movimentando. Porque eu não tenho como impedir que o meu ouvido, sendo um ouvido saudável, funcionando normalmente, ele venha captar esses sons. Isso tudo está entrando no meu ouvido, são sons que eu vou captando ao longo do meu dia, mas não significa que eu prestei atenção neles. Quantos carros eu ouvi passando? Não sei. Eu ouvi um barulho lá do quarto das minhas filhas, mas elas fazendo o quê? Não sei. Você está entendendo? Eu estou ouvindo, mas eu não estou prestando atenção. E muitas vezes, irmãs, nós ficamos nessa condição. A gente ouve, mas não presta atenção. Não foi isso que Maria fez aqui. A Bíblia diz que ela se sentou como discípula, lembra do vídeo de ontem? E ela deu atenção ao que Jesus dizia. Ela refletiu, ela ponderou, ela prestou atenção naquilo que Jesus dizia. Amadas, ouvir é algo tão importante, sabe? Às vezes, assim, o aconselhamento é feito mais pelo que ouvimos do que pelo que falamos. E quantas vezes a gente escuta, mas não se conecta? Tem algo assim que eu me incomodo muito e preciso compartilhar com você. Essa invenção de colocar os áudios do WhatsApp em velocidade 1,5, 2. Amados, eu acho assim algo tão descabido a gente ouvir uma pessoa falar numa velocidade daquela. Eu fico pensando se no final do áudio a gente prestou atenção nos detalhes daquilo que a pessoa falou. A comunicação não é só uma palavra saindo da boca. É o tom de voz, é o olhar, a maneira como aquilo está sendo dito, rápido, devagar, as pausas entre uma fala e outra. Quando você escuta alguém contando uma história, você percebe que ao tocar em determinado assunto, a pessoa parou, fez um som de choro, mas naquela velocidade tão acelerada, dificilmente a gente consegue captar esse tipo de informação, que às vezes é mais valiosa do que as palavras que a gente está ouvindo. Quantas vezes a gente escuta os nossos filhos enquanto estamos fazendo alguma coisa e não geramos nenhuma conexão no olhar, não há uma troca, sabe?
a gente não olha no olho e o nosso filho consegue memorizar a nossa expressão, o nosso olhar enquanto falamos com ele. Marta, assim como Maria, também estava ouvindo Jesus. A casa não era tão grande, todo mundo estava ali tão perto. Marta ouviu o som da voz de Jesus, ouviu o som das vozes das outras pessoas, ouviu o barulho daquela movimentação pela sua casa. Mas ela, diferente de Maria, não prestou atenção no que estava sendo dito. Talvez, se Marta tivesse ouvido as palavras de Jesus atentamente, como Maria o fez, ela também tivesse deixado o serviço e sentado aos pés de Jesus para ouvi-lo melhor. Minha irmã, a direção para 2024 é: vamos ouvir. Vamos treinar os nossos ouvidos para ouvir verdadeiramente. Ouvir prestando atenção. Ouvir considerando o que a pessoa está dizendo. Ouvir o sentimento, as reações. Ouvir o som das expressões que as pessoas fazem quando estão se comunicando conosco. Olhar no olho. Quem sabe parar de lavar a louça e simplesmente ouvir. Esse desafio não é só para você, é para mim também. Porque num mundo de tanta velocidade, de tanta aceleração, a gente está sempre correndo de um lado para o outro. É difícil parar e escutar, como Maria fez, prestando atenção no que está sendo dito, conseguindo compreender através da escuta. Ouvir é tão difícil. É tão difícil ouvir como deveríamos ouvir, que recebemos 2 ouvidos para ver se a gente consegue ouvir de verdade. Treine-se para isso em 2024. Ouça. Ouça. A minha oração nesse momento, ela é tão simples quanto as palavras de Jesus para aquele homem surdo. Jesus disse: Efatá. E os ouvidos se abriram. Efatá. Para essa correria, essa pressa, essa ansiedade, esse excesso de atividade que nos rouba a capacidade de ouvir. Simplesmente ouvir. Efatá é a minha oração. Senhor, ensina-nos a ouvir. Ouvir com calma, ouvir com atenção, ouvir com carinho, ouvir com respeito, ouvir com conexão, ouvir sorrindo, ouvir olhando no olho, ouvir perguntando também, ouvir solicitando. Será que você pode repetir isso? Senhor, nos ajude a ouvir bem, para que possamos fazer as perguntas certas, dar as respostas corretas. Ajuda-nos a ouvir. Ah, Senhor, ensina-nos a ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos treinar os nossos ouvidos para ouvir de verdade, com atenção e com amor. Deus te abençoe e até amanhã para o nosso 4º dia de oração e direção.